Estado mínimo, ideias máximas. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde e muitíssimo boa noite. Chegando aqui ao finalzinho da temporada de 2025, uma temporada sem dúvida nenhuma histórica. Eu tô aqui com um cara que eu posso dizer que eu já aprendi muito mesmo. Querido Paulo Vanik, tudo bom, Paulo? Muito bom, Marcelo, tudo jóia, cara. Obrigado pelo convite, cara. Não, obrigado. E a gente aqui do canal do BRM Podcast tem que te agradecer. A gente tá aqui pra falar desse tema aí, ó. Felicidade e eficiência corporativa, case ArcelorMittal. Eu tenho certeza que as pessoas vão ficar um pouco surpresos com o tema, porque quando pensa no Paulo Vanik, já pensa a parte, né, das finanças ali, né, do financeiro e tal, da Arcelor. Mas a gente se encontrou outro dia para falar da parte de saúde da mente, e quando você narrou, sei lá, essa revolução, por assim dizer, que está sendo feita lá dentro da Arcelor, nessa parte de felicidade corporativa, eu falei assim, não, aí eu quero ver. Porque eu gosto que é prática, entendeu? Aí eu gosto bastante, então vamos entender aqui o que foi esse case. Agora, óbvio, antes da gente começar o episódio, tem que agradecer, né? A quem permite que a gente esteja aqui. Essa estrutura bem legal. Então, em primeiro lugar, claro, Apex Partners. Bom, você já conhece o pessoal da Apex lá, sem Pedro, dúvida. Principalmente há muito tempo. Impressionante, né? Impressionante. Eu sou super fã dessa rapaziada nova. Pode chamar de molecada, né? Pode. Chamar de molecada, que é um carinho enorme que eu tenho por eles. Uma meninada fantástica que se tornou gente grande. Né? Exatamente. Muito legal. Que é muito tornou gente grande. É um exemplo. Exatamente. Né? Gente grande num tempo rápido, mas com uma estrutura muito boa, né? Não, e com consistência, né? Com consistência. Não é um voo de galinha. Perfeito. Não. É um voo consistente. Perfeito. Com substância, com sabedoria. Planejamento estratégico. É sabe? Verdade. Com visão de futuro. É verdade. E até também com simplicidade. Sim, né? Eu acho que a turma tá jogando muito bem. E sem esquecer as raízes capixabas. Que sem esquecer, aqui, principalmente. Isso aí. Isso nós temos força. Tá em todo lugar lá, mas as raízes... Apesar de você ser baiano, né? Eu sou baiano. Você é um baiano chaba. Eu vi esses dias, eu tava com o Bruno Garchagen, ele usou um termo que eu gostei muito. Eu sou baiano de coração, nascido lá, né, tudo. Mas eu já sou um capixaba de mente. Eu amo a mente capixaba, assim. Eu amo o coração baiano, daquele calor do baiano, ir lá, família e tal, etc. Mas, tirando essa parte, aí a mente a racionalidade toda aqui, pensando aqui no capixaba, eu amo o Espírito Santo. Não me vejo... eu sou extremamente suspeito pra falar. Você também, né? Não, eu sou capixaba de fato, de coração. Não, você também é apaixonado por aqui. Sou apaixonado. É isso aí. E tem que agradecer também ao meu escritório, Mendonça Machado Advogados, escritório focado na parte de estruturação de negócios, M&A e por aí vai, planejamento sucessório, algo que está muito em voga agora, as famosas holdings que está todo mundo vendendo como se fosse solução para tudo, e não é, tá? Então fica a dica aí do Mendonça Machado. Tem mais um aqui que você conhece bem também, Tomasi Laboratórios. Claro. Você tem visto a expansão deles? Tenho visto. Cara, eles já são um dos 10 maiores do país. Impressionante, né? Do país, é muita coisa o que o Bruno vem fazendo lá, tem até alguns episódios aqui com o Bruno sobre isso. Fantástico. Então, agradecimento também aos laboratórios Tomasi. E diversificando também, né? Diversificando, tá na parte de vacina, tá, óbvio, na parte de diagnóstico, todo mundo já sabe, aí adquiriu agora outros. A questão da saúde mental. De saúde da mente, exatamente, lá saúde mental lá, com a Analúvia. Analúvia, Pois é. Bacana. Saiu um episódio aqui com o Bruno e com o nosso médico, o Felipe, sobre a Analúvia, ficou bem bacana. Eu ainda não assisti. Vale a pena. E pra finalizar, estamos bem servidos aqui. Boa, ó, super bem servido. Fica à vontade, esse açaí eu sou suspeito. Isso eu já até provei, fantástico. É bom demais, não tem conservante, enfim, é açaí mesmo. Você tem aqui essa torta da Padaria Monza, que também tá crescendo pra caramba, a Monza tá sensacional. Essa é de pistache, é a primeira vez que eu peço. Tá. E Tesouro Nacional, né, Claides, Santa Teresa, bom demais. A gente vai comer aí durante o episódio. Mas vamos lá, vamos começar aqui, bora. Quem é Paulo Vanik? Bom, eu sou uma pessoa... nascida aqui no estado, de família classe média, com meus pais sendo muito responsáveis por nos criar de maneira íntegra, focado religiosa, focado em valores, mas perdi meu pai muito cedo, né? E ele era um exemplo, uma referência. Eu desde cedinho morando em Vila Velha, né? Apesar de ter nascido aqui em Vitória, nossa família se estabeleceu em Vila Velha. E em pouco tempo meu pai acabou sendo uma referência na cidade, tem rua com o nome dele, então tem muito orgulho nisso, né? E com base nesses valores eu acabei crescendo
em família de médicos, dentistas. Eu passei no vestibular em medicina, mas acabei indo para a vertente da economia, que eu me apaixonei. Quando que foi que você rolou essa paixão? Então, em 1986, com o Plano Cruzado. Olha, ano que eu nasci. Dilson Funaro, então. Dilson Funaro, o Plano Cruzado, e naquele momento eu pensei, poxa, como é que um grupo de pessoas, em talvez um ambiente como esse, com ar-condicionado, uma sala fechada, consegue criar um plano de recuperação socioeconômica de uma nação? Né? Independente se aquele plano não deu certo, mas o plano real deu. O plano real deu. Todos eles deram suas contribuições. Entendi a ideia. Então, eu falei assim, poxa, eu acho que é isso que eu gosto, sabe? Eu posso dar minha contribuição para o país, para a sociedade. Isso, aquela coisa me marcou muito, sabe? E talvez exatamente desse ponto que eu me vejo hoje assim, como uma pessoa que quer colaborar, que quer contribuir o tempo todo, sendo muito humilde na minha colocação, porque não acho que assim, a minha colaboração está dentro das minhas possibilidades, das minhas competências, óbvio. Né, com toda a humildade possível, mas eu sempre quis fazer isso, colaborar com a sociedade. É muito mais importante para mim do que me ver super desenvolvido, me ver como ambicionar ser alguém, o Paulo, não. É ser alguém para contribuir. Não é ser alguém por ser alguém. Sim. Ser alguém para contribuir, essa que foi o meu mote. Aí cresci na carreira com base nisso. Muito bom, mas nesse crescimento, você já está quantos anos na Arcelor? Na Arcelor, 24 anos. 24 anos. E antes na Price com mais 11. Sim. Como que foi a oportunidade, enfim, da Price ali para a Arcelor? Né? Porque... Eu entrei aqui em Vitória como trainee da Price. Em Vitória. Em Vitória, né, o escritório do Espírito Santo, que era um dos menores na ocasião aqui. E foi bom, porque quando você vai para o escritório menor, você acaba fazendo um pouco de tudo. Né? Quando você vai para o escritório de São Paulo, Rio, BH, você fica mais especializado. Aqui a gente tinha que fazer um pouco de tudo, isso foi excelente. E eu entrei, fui para a Cruz Celulose, como trainee na gestão, mas só que eu tinha um tio que era diretor da empresa, e aí eu não era independente como auditor. Então eu tive que sair e entrei na equipe da CST, antiga Companhia de Siderúrgica de Tubarão. E lá eu cresci, desde trainee até ser o gerente da conta da empresa. Então, assim, eu conhecia muito a empresa, conhecia muito... Ainda como Price, né? Você foi lá para dentro, da CST como Price. Como Price. Ok. De 1990 até 99, eu saí de trainee a gerente. Legal. Da conta. E aí na ocasião, eu saí do estado, fui para São Paulo, na área de M&A da Price, para fazer um período por lá. Não achei que eu fosse voltar, mas recebi um convite ainda da CST para voltar para assumir a controladoria corporativa da empresa, para ser um gerente aqui na empresa. Né? Eu era um gerente sênior da Price e acabei vindo para cá, mas por uma decisão. Meu filho tinha acabado de nascer lá em São Paulo também, talvez ainda as raízes provincianas do capixaba jogando mais forte. Será que criar eu quero criar em Vitória do que com a família, do que criar em São Paulo? Proximidade e tal. Enfim, então, mas foi uma decisão difícil, bem difícil. E acabei voltando para o estado, apesar de algumas pessoas lá em São Paulo me falarem assim, cara, não volta para Vitória, não faz sentido algum. Não faz sentido, né? Você já saiu de lá, vai para São Paulo, você tem que ir para o exterior. E eu estava, de fato... É um caminho normal. Vitória, São Paulo, peraí, pra onde vou agora? Vou para fora. Vou para fora. E estava dentro da Price, até com um projeto de uma expatriação para a França, na ocasião. E por coincidência, eu voltei para Vitória, aceitei o convite para voltar. Confesso que foi muito difícil. Acredito, tenho certeza. Mas, da vida, né? Mas assim, voltei 3 anos depois, por coincidência, eu estava indo para uma expatriação em Luxemburgo. Eu lembro dessa história de Luxemburgo, né? E Luxemburgo é um país que tem a língua francofônica, né? Fala francês. Então, assim, algumas pessoas vão, mas aquela história de você ir para a Europa e numa cultura francesa acabou acontecendo, né? De uma forma ou de outra. Imagino. Foi legal. Deixa eu te fazer 2 perguntas aqui. Até uma... Já abri o chat GPT aqui que você mencionou e já fiz uma pergunta aqui de um... Interessante. Mas antes...
Adoro pegar algumas experiências, né? E todos nós sempre temos um momento da vida que a gente se depara com uma situação, por exemplo, como essa, né? Eu não estou necessariamente nisso, mas eu entendo que a minha fase atual, a minha fase mais importante profissionalmente, que está acontecendo mil coisas, o próprio podcast, o escritório, lá na Lúvia, lá com o Bruno e os demais. Essa decisão, como você falou, foi muito difícil, ela tinha um impacto gigantesco, né? Já bateu algum dia assim, ai, era pra ter ido, ou sei, Não era para ter voltado. não era pra ter voltado? Marcelo, por incrível que pareça, eu nunca me arrependi, sabe? Eu vou dizer para você assim, eu adoro a Praias, um ambiente fantástico, aprendi assim, de maneira absolutamente vertical. Lá cada semana eu estava num business diferente. Desde um agronegócio Tudo ali, né? até empresas químicas, empresas de serviço, indústria de todo gênero, sabe? Sei. Então, assim, e quando eu falo em empresas químicas, se você imaginar um sistema de custo de produção de uma empresa química, é algo muito elaborado, muito complexo. Tá? Até empresas de telefonia, com uma locação de serviços prestados também muito complicado. Até sentar num lombo de um cavalo e contar gado. Fazer inventário físico de gado. Sério mesmo? Sério mesmo. Que legal. Assim, eu adorava, Isso né? é muito bom. Isso é muito legal. Eu gosto mais. É barato. Então, assim, cada semana é um lugar diferente e crescendo também na empresa, cada vez mais com responsabilidades, desde trainee, quando você tem as tarefas mais simples, até coordenação de equipe, depois supervisão, depois gerência, enfim. Então, só que quando eu vim para cá, e eu vim para a CST era uma companhia de capital aberto. Eu vim para uma área que estava sendo formada de controladoria corporativa, que é justamente para dar suporte à área de RI, que é relações com investidores, criar política de relacionamento com investidores, criar política de distribuição de dividendos. Então, assim, coisa que é de um caráter de governança, que é aquilo que eu sempre gostei também de fazer. Né? E vai vir pela minha carreira depois, com a área de GRC, que acabou prevalecendo também bastante. Então, eu cresci muito também da empresa. As oportunidades que a CST, que depois virou a ArcelorMittal, que virou a Arcelor primeiro, depois virou a ArcelorMittal, cara, foram fantásticas. Então, não há por que se arrepender. Uma outra pergunta aqui que não estava no script, mas eu quero perguntar. Fala. Você sabe que eu sou um grande amante da liberdade, né? Eu sou um libertário, um cara Todos que fala nós. de liberdade. E você morou em Luxemburgo. E eu não falei porque eu fui pesquisar aqui, porque eu sei que Luxemburgo está entre os países de maior liberdade econômica do mundo. E aqui bateu aqui o Index Economic Freedom da Heritage, indicou que ficou em 5º do mundo. Que ano que você estava lá mesmo? Eu fui de 2004 a 2007. Tá, relativamente recente, assim. É. Já tinha esse nível de liberdade econômica lá? Olha, Luxemburgo é um país extremamente pequeno, Sim. né? Um dos menores do mundo, mas a maior renda per capita do mundo. Olha só. Eu brinco que eu cheguei lá, a renda per capita diminuiu um pouco. Quando eu saí voltou a aumentar. Né? Mas a média, né? Mas então, assim, ele tem de tudo. Né? Um país que tem de indústria, os serviços financeiros, bancários também. Tem uma questão de planejamento tributário também envolvendo o país, né? O país não é um paraíso fiscal, não é o paraíso fiscal, mas tem uma tributação mas tem uma reduzida. tributação reduzida, tem alguns benefícios fiscais associados. Então já tinha assim uma visão assim mais, eu diria assim, mais capitalista do processo, um capitalismo republicano adequado, sabe? E com uma visão socioeconômica também muito, muito poderosa. Só para você ter uma ideia, quando eu cheguei no país, os meus filhos eram pequenos, os 2. Você foi com todo mundo? Foi com todo mundo, todo mundo. Meu filho foi alfabetizado em inglês, na escola internacional, e aprendeu a ler e escrever em inglês antes de aprender português. É mesmo. Então isso foi muito legal para ele, né? Minha filha tinha 1 ano de idade, ia para creche e falava não, ainda Ouvia, balbuciava né? francês, né? Legal. Com a creche em francês. Então, o que acontece? Eu cheguei lá, os 2 receberam um endowment para ajudar Pelo governo? pelo governo, Caraca. para ajudar. E não era pouco, na época era 600 euros cada um.
sabe? Legal. E para ajuda. Eu falei assim, mas, tipo assim, eu não precisava, honestamente falando. Sim, tá claro. E eles, não, mas isso aqui é o governo que dá para ajudar. Então, assim, é um país que tem uma visão assim, bastante republicana, mas com uma visão sociocapitalista muito legal, sabe? Legal. Conhece gente lá ainda? Tem contato com gente lá? Conheço. Vou botar na pauta que ano que vem queria gravar um episódio sobre Luxemburgo. Você consegue colocar com alguém? Ué, é claro. Então pronto. Vamos sim. Massa. Eu posso falar brasileiro, inclusive. Tá, tanto faz, qualquer um. Inglês Tá a bom. gente toca também, não tem problema não. Tá bom. Obrigado por isso. Mas voltando aqui pra Celó. Hoje o Paulo tá atuando em que setor, né? Você tá em que cargo lá e quais são as suas atribuições? Bom, eu sou o CFO da ArcelorMittal Aços Planos América Latina. É um escopo que, apesar do nome América Latina, a gente cobre o perímetro América Latina, mas nós só estamos em 2 países, o Brasil e a Venezuela. Mas nós temos o escopo de ir para mais, temos parcerias estratégicas em outros países da América Latina. Então, esse escopo que a gente cobre. E em várias unidades industriais aqui no país, né? No Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina, Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, tudo isso dentro do meu escopo, são unidades industriais. E o quartel-general desse segmento de negócio dentro da nossa empresa é Vitória. Legal. E aí, vamos lá. Desculpa. Não, fica à vontade. E dentro desse, só para fechar, apesar de ser o CFO, eu acho que vai conectar com o que a gente está falando, o CFO é o financeiro, né? Sim. Só que o financeiro nosso tem uma organização maior e mais ampla do que somente finanças. Tá? Okay. Então é a área financeira, sim, mas a área de GRC, governança, riscos e compliance, e a área de TI, que eu chamo de TI ampliada, que é a TI Sistemas, propriamente dito, a área de automação industrial, a área de transformação digital, infraestrutura e telecom. É grande. Então, essa segunda parte aqui, para mim, não faria sentido, né? A GRC total. Mas a TI também está junto com uma visão transversal do business. Tá? Bacana. E também eu sou presidente da nossa empresa de seguridade social, de previdência privada, que foca na previdência dos aposentados e na assistência médica, na previdência e assistência médica dos aposentados. Legal. Tá? 20 mil vidas. Então, talvez é por conta disso aí que faça sentido a minha próxima pergunta. Por que montar um programa de felicidade? Deixa eu dar uma contextualizada aqui. A gente hoje, querendo a internet é um campo em que cabe tudo, né? Cabe desde da genialidade, da comédia, as fake news, e a vender sonhos, e etc e tal. Mas principalmente a internet hoje, principalmente redes sociais, quando falo internet e redes sociais, é um campo de muita crítica, né? E eu mesmo me coloco nesse quando eu vejo assim, vou fazer um programa de felicidade. Eu falo, porra, vai fazer o quê? O que é um programa de felicidade? Como é que eu vou? Eu vou o quê? Vou pegar lá no meu escritório, vou fazer as pessoas ficarem felizes. A motivação desse cara tem que ser vir aqui porque eu pago em dia, porque eu tenho um ambiente saudável, porque beleza, eu não tenho agressões, óbvio, né? Verbais, não sei o que lá, nada, trato as pessoas com respeito. Mas essa é a felicidade. Eu pensaria assim, até um pouquíssimo tempo atrás, tá? Até porque eu tô me colocando aqui, né? Ou seja, há um preconceito de algumas pessoas. E eu, de novo, me coloco nessas pessoas que tinham esse preconceito. Já falo assim, montar programa de felicidade. Pô, isso aí é mimimi, isso aí é não sei o que lá, tal. Hoje eu vejo que eu estava completamente enganado. Pegando esse cenário, por que o Paulo conseguiu e como o Paulo conseguiu falar assim, cara, faz sentido ter um programa de felicidade, né? E se você passou por essa fase do preconceito que eu passei? Entendeu? Eu quebrei só recentemente. Não, legal. Bom, eu acho que para explicar um pouquinho isso, eu preciso dar uns 2 passinhos para trás. Pode voltar, ser? Fica à vontade. Não, 100%. legal. Temos tempo aqui. Bom, legal. O que acontece, Marcelo? Essa vertente do RH, do recurso humano, da relação humana no trabalho, eu sempre tive muita facilidade. Tá? Eu sempre lidei bem com uma relação de trabalho, as pessoas sempre me procuravam para conversar quando tinham problemas. Sabe? Isso também nem no trabalho, isso até antes, meus amigos pessoais. Sabe? Eu era aquele cara do aconselhamento, alguém tinha problema, vamos procurar o Paulinho. Tá? Eu sempre tinha essa coisa comigo, né? Então, acho que talvez seja de família mesmo, essa coisa toda, né? Do tipo da pessoa. Do tipo da pessoa, né? Enfim. E aí, quando eu entrei eu brincava que o meu cartão na Price era
assim, eu fui. A Price é um ambiente de trabalho, de prestação de serviço. Sim. Né? O nosso ativo maior na Price, diferente, aliás, minto, né? O nosso maior ativo também na ArcelorMittal e qualquer empresa são as pessoas. Claro. Isso é fato, né? Claro. Mas quando você pega o negócio não roda sem um parque industrial, por exemplo, no caso da ArcelorMittal. Né? O negócio da Price não tem isso, são pessoas, é prestação de serviço, igual advogados, né? Perfeito. Então, são as pessoas que geram aquilo. Então, um cargo, por exemplo, de RH numa Price é um cargo muito forte. Então, quando eu cheguei em São Paulo... Porque gente pra cacete, né? Gente pra cacete. E organizar aquilo, e cuidar das equipes e tal. Quando eu falei com você que eu estava num escritório pequeno em Vitória, a gente acabava fazendo um pouco de tudo. Então, eu gerenciava técnica e administrativamente o escritório também. Quando eu fui para São Paulo, e um mundo muito maior, eu fui para a técnica, que era a área de M&A, fazer due diligence, fazer valuation, essas coisas todas e tal. E perceberam que eu tinha essa habilidade com pessoas. Legal. Tá? E aí já me colocaram como o gerente de RH do Transaction Services, que era essa área de M&A. De M&A, da área de M&A. E aí eu brincava com o meu cartão, era o Paulo Vanik, tá lá, e brincava, botava assim... solucionador de conflitos humanos, né? Eu brincava assim, porque tinha muito conflito, tá? Então, essa coisa da veia do RH sempre me motivou, né? Legal. Quando eu fui para a CST, a CST tinha um programa, tem uma visão de desenvolvimento sustentável muito forte, cara, mas muito forte. Ok. E na época, nós tínhamos 6 pilares desse desenvolvimento. O primeiro pilar, o básico, imagina uma pirâmide. Tá? A base da pirâmide era o triple bottom line, que a gente tinha lá o econômico, social e ambiental. Ok. Lembra disso da Eco 92? Sim. Surgiu lá. Então, o econômico, social, ambiental, tal. O segundo pilar, e as empresas paravam aí, nessa base. O que já era difícil pra caramba. Sim, tá? sim. Isso evoluiu muito pro ESG de hoje. Sim, né? eu ia falar que me lembrou muito isso. Econômico, social e governance, o econômico se virou governance. Ok. Né? Mas era por aí. Bom, então essa primeira camada, que era o econômico, social e o ambiental, ele hoje responde muito do que o ESG aborda, né? Sim. Mas a gente tinha uma visão ainda mais ampliada disso. Ok. Tá? A segunda camada dessa pirâmide era o que a gente chama de os aspectos culturais e institucionais ou políticos dessas relações. Tá? O que é o cultural? É como que a gente entende a formação da sociedade. A formação de sociedade, Então, por exemplo. Da empresa pra fora? Da empresa para fora. Ok, eu tava achando que cultural você ia falar da empresa pra dentro. Não, ainda da empresa para fora. Por exemplo, como que a gente está no Brasil, como é que o povo brasileiro, como é que é o povo capixaba, onde nós estamos nas instâncias geográficas do nosso país, as pessoas são diferentes. Como é que é a formação dos valores familiares, onde a gente traz os empregados para dentro e como é que eles foram criados, sabe? A questão da religiosidade entra na questão cultural. Né? Você tem o catolicismo, o protestantismo, o espiritismo, de qualquer forma, são criações diferentes para uma mesma sociedade. E às vezes as abordagens entre as pessoas são diferentes também. Então, a gente olhava esse contexto cultural de maneira forte também, para entender e trazia essa experiência para dentro. E o institucional tem a ver com a relação política entre o agente público e o agente privado. Ok. Né? Então, como é que a gente se relaciona política e institucionalmente com os agentes do Estado, né? De uma maneira geral. Bom, essa era a segunda camada. Tá? A terceira camada é o que a gente chamava de espiritual. Mas religioso não é espiritual? Não. O espiritual aqui tem a ver com valor. Tem a ver com propósito, tem a ver com o que te move, Marcelo, para você fazer o que você está fazendo todos os dias. Você me falou aqui que já está entrando para o 40º tanto episódio gravado aqui. Não. Fora os outros 40 que você gravou fora, você está para 80. Cara, isso cansa, não é? Isso dá trabalho. O que te move? E botar esse sorriso no rosto, que te move a fazer isso? Quase no final do ano. Cara, tem valor, tem propósito por trás. E a gente entende que quando começa a verificar esse propósito nas pessoas, e esse propósito conectado com o propósito organizacional, cara, isso é um poder absurdo. Casa. E aí você vê assim, que a satisfação individual significa produtividade coletiva. Sem dúvida nenhuma. E quem fala isso é essa filósofa que é Ayn Rand, que a gente tem que buscar
A felicidade, que quando você busca a felicidade, você impacta todo mundo, a sua Aí volta, você vai e todo falar, mundo melhora. aí vou começar a conectar com a sua pergunta. Você vai falar assim, poxa, então quer dizer que tem um propósito empresarial por isso tudo? Ué, claro que tem. E qual o problema disso? Tem alguma coisa errada? Não. Tem um propósito empresarial? Não. Não tem. Enquanto nós estamos falando de ganha-ganha, o que não pode ser é ganha-perde. Sim. Ou perde-ganha. Sim. Né? Enquanto é ganha-ganha, porra, é o melhor modelo do mundo. Então, quando a gente começa a conectar a satisfação das pessoas, dos colaboradores, com a satisfação da empresa, da organização, pô, maravilha, cara. É a receita do bolo, sabe? Então, quando eu cheguei aqui na CST, na época CST, por isso que eu estou falando CST, Sim. a gente tinha isso muito forte. E isso evoluiu. Né, a ponto de eu liderar junto com o Sidenberg Rodrigues, que era um cara que era um baluarte desses modelos aqui dentro também da CST, nós criamos junto com a FUCAP, na época, uma pós-graduação, Gestão de Desenvolvimento Sustentável nas Organizações. E a base era essa pirâmide. Só que no foundation da pirâmide, na fundação da pirâmide, tinha gestão. A gente falava de gestão empresarial, estratégia, tal, papapá. Ok. Pô, isso foi um barato. Eu era o coordenador do curso. Então, assim, aquilo sempre me moveu. Massa. Me moveu, sabe? Pô, nós temos que cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas é respeito, né? É motivação, é crescimento, a gente desenvolver, né? É inovar, é confiança, é transparência. Tudo isso está conectado, sabe? Legal. Então, assim, começou por aí, tá? E assim, e numa área financeira, cara, é dureza. Sim. Né? O negócio é um batente pesado o tempo todo. E numa indústria que ela é cíclica. Né? Tem pontos bacana, o mercado tá bombando, às vezes o mercado tá lá embaixo. Sim. Às vezes tem um Trump que não tem tarifa, outras vezes o Trump fora aquela tarifa, né? E por aí vai. Então, assim, como é que motiva? Como é que trata bem o nosso principal ativo? Porque mesmo assim, ainda fala assim, eu quero as pessoas felizes aqui, óbvio, eu quero todo mundo feliz lá no escritório. Vejo fulano de tal, pô, e aí, você tá bem e tal, pô, o que houve? Tá, pô, mas acho que tô ganhando pouco, não, vamos conversar, tal. Ainda assim, você tem um gap para um programa de felicidade. Tem um gap. E aí foi legal, porque uma coisa é a gente trabalhar esses conceitos. Okay. Eu vou dizer assim, de forma não metodológica. A gente trabalhava o conceito. Tá. Falava muito, o discurso era potente. As ações, boas, tá? Mas ainda carecia de muita coisa, né? E aí o que aconteceu foi que eu conheci a Flávia Veiga. Flávia Veiga. A Flavinha, que todo mundo conhece aí. Finíssimo. Da Be Happier. Estava até no programa era um dos jurados do Spirit Startup. Sim. Né? E foi o primeiro programa, a Flávia ficou em segundo lugar, se não me engano, a Be Happier ficou em segundo lugar. E aí ela mostrou como tratar a felicidade corporativa, e esse termo eu já ouvia há bastante tempo, já tinha lido algumas coisas e tal. Mas quando ela trouxe um método, e era o que me faltava, método. Eu olhei aquilo e falei, pô, legal, hein, cara? Legal isso. E uma startup. E nós temos um programa dentro da ArcelorMittal, que é o programa Inove-se, que é o programa de transformação digital da nossa empresa. E eu falei, poxa, uma startup trazendo esses conceitos de felicidade corporativa em um ambiente, em um suporte conceitual vindo de psicologia positiva. Ok. Né? Colocando que, por exemplo, Harvard, a disciplina mais procurada da universidade é felicidade corporativa, por incrível que pareça. Sabe? Então você começa a ver, peraí, tem gente muito maior, muito mais inteligente. Procurando sobre. Estudando sobre. Peraí, deixa eu ver como é que funciona isso, né? Aí eu chamei a Flávia. Nós começamos a conversar e aí elaboramos o nosso programa. Mas o nosso programa é focado dentro da diretoria de finanças. Tá? Ela não está ainda na empresa inteira. Ok. Né? E não tem problema. A gente colocou um passo isso. De cada vez. É um passo de cada vez. E como que funciona, assim? O que é feito, assim, né? De novo, o que é feito, assim? Como que se eu tô lá no seu time, o Marcelo, sou um objeto... Não no sentido que sou objeto da Arcelor, né? Mas quais são os atos que são praticados para promover a felicidade de Marcelo? Legal. Primeiro ponto é que nós não promovemos felicidade de ninguém. Promover a felicidade. Né?
E o segundo ponto que eu aprendi, e aí eu vou naquele ponto que você falou assim, pô, eu tinha um conceito diferente, né? A gente sempre teve aquela visão de buscar a felicidade, né? Vamos buscar, eu quero ser feliz, eu quero ser... Eu nunca eu sou, né? Eu quero ser, né? Sempre botando no futuro, buscar, encontrar um dia, tal, vamos perseguir a felicidade. E, cara, não é nada disso. A gente vai aprendendo que a felicidade é uma jornada. Sua vida é uma jornada, entendeu? Você não sabe o dia de amanhã de nada. Você vai diferir a felicidade, para usar o termo Jogar para amanhã, né? Jogar para amanhã, né? Vai sempre diferindo, buscando. Quer dizer, não, a felicidade tá agora. Eu te faço uma pergunta. Você é feliz fazendo o que você tá fazendo aqui? Pra caralho. Então, velho, então é isso aí. Você é feliz. Então você acredita isso na sua condição de ser e não de buscar. Né? Então, essa foi uma primeira conclusão que eu tive já nesse contexto, sabe? Legal. Vou sair do futuro voltar, e entrar no presente, definitivamente. Até porque futuro e passado não existem, Não existe, né? São conceitos etéreos, né? Passou, inclusive passou. Impactam muito na felicidade de muita gente. Exato. E você fica sempre pensando no, pô, podia ter sido, ou será que vai ser, né? Então, quando isso aconteceu, a gente começou a trabalhar assim, bom, como é que vai funcionar então isso? E é um processo de aprendizado, cara. A gente aprende a ser feliz. A gente aprende com conceitos, e aí são aulas, sabe? E aulas com base em 6 hábitos. E o nome é hábito. Tá? E não é vertical, não é pilar, não é tópico. Não, é hábito. E o que é hábito? Hábito é aquilo que você precisa colocar no seu dia a dia. Concorda comigo? Sem dúvida. Hábito é hábito. Eu tenho o hábito de escovar dente minimamente 3 vezes por dia. Agora, eu posso ter um hábito de ser grato 3 vezes, 5, 10, 15 vezes ao dia? Eu posso ter um hábito de ser gentil 5, 10, 20 vezes por dia? Eu posso ter um hábito de me relacionar e reconhecer as pessoas várias vezes durante o dia e várias vezes durante a minha jornada? E eu estou falando 3 hábitos. Gentileza, gratidão, reconhecimento / relacionamento. Outro, 4º hábito, saúde física e mental. Cara, se a gente não cuidar do nosso corpo e da nossa mente, acabou. Minha mãe sempre falava que o corpo é a igreja da gente, né? Perfeito. Não é isso? Então, tem isso. Se você não tiver um hábito, uma vida saudável, seja física ou mental, cara, as coisas não vão acontecer, né? Outro hábito, 5º, é o hábito do autoconhecimento ou da atenção plena, e que você usa até processo de meditação para fazer. Perfeito, perfeito. Né? Ou seja, você se conhece, como é que as suas reações... As pessoas se conhecem muito pouco. Você conhece muito pouco. As pessoas se conhecem muito pouco. pouco. Conhece muito pouco. Eu tive alguma experiência, eu tive um câncer, um melanoma, eu tive que fazer um processo na CEMEP, Centro de Medicina Psicossomática, de aprender a me entender. Foi super legal, assim, apesar do problema, teve uma derivação positiva, né? E o 6º, e o não menos importante, é o hábito do propósito, do estabelecimento de metas, do estabelecimento do seu norte, né? Então, esses 6 hábitos você aprende. Você tem aulas, então é um programa onde aquilo vai ser dado, tem exercícios, tem dinâmicas, tem funções, e a gente vai aprendendo a lidar com aquilo, sabe? Então, hoje nós temos um programa, e aí é da ArcelorMittal, não é nosso, mas a gente usa, que é o Valoriza Mais. É um programa corporativo da empresa. E a gente tem uma moeda chamada V+. E essa moeda vale dinheiro, tá? Vale dinheiro. Então, você tem lá quantos V+, que você pode reconhecer alguém publicamente. Nós temos tipo um LinkedIn interno, um Instagram interno, que é o Valoriza Mais. Você vai lá dentro, o Marcelo fez um belo de um trabalho, ou ele fez aqui uma fala super legal, gostei muito do que ele falou, eu vou te dar 5 V+. Olha só. Entendeu? E você acumula seus V+, pode tocar por prêmio. E pode dar para outras pessoas. E pode dar para outras pessoas também. Aqui é um ciclo virtuoso. Virtuoso, super legal. Entendeu? Então, legal. Então você aprende. Então tem método. Tá certo? E aí sim, vai iniciando, vai com... Então assim, o nosso programa não é um programa mandatório, apesar de ser corporativo.
Tá. Nós fazemos o nosso programa no horário de trabalho. Tá? Então, assim, eu não estou dizendo assim, então você para meditar. Não, não. Nós aprendemos a fazer e aí as coisas acontecem no seu dia. Mas, assim, tem horas que a gente tem aula sobre isso. Legal. Sabe? Agora, não é obrigatório. Tá. Marcelo, se você é um empregado nosso, um colaborador nosso, e acha aquilo um mimimi, acha que não faz sentido, acha que é um programa de autoajuda, como tem por aí, Sim. cara, it's up to you, sabe? Fica à vontade, não tem problema nenhum. Agora, o que a gente entende que é uma corrente tão boa, tão gostosa, tão do bem, que provavelmente você vai ser positivamente contaminado. Você acaba sendo contaminado pelo ambiente, nesse bom sentido aqui, né? Exato. E assim, teve impacto? Você consegue... Já tem quanto tempo que começou o programa? Tem 3 anos. 3 anos. Você consegue medir ali? Tem. Tem impactos. Eu tenho até números. Por favor. Posso só Melhor pegar minha ainda. colinha nos números. Melhor ainda. Número é número. Então, Fica fácil de olha só. utilizar. A gente tem... Pode entrar aqui, peraí, vamos dar uma pausa aqui. Entra aqui. Ó, Pedro! aqui, ó, não tem problema não. Meu querido. Podcast ao vivo é assim, cara. Quer sentar e entrevistar aqui comigo? Senta aí com a gente. Vamos, não tem essa não. Puxa aqui, vamos lá. Final. Você chegou na parte que você vai gostar. Felipe, isso aqui não corta nada, tá? Aqui você segue. Você só vai ficar sem o Vibes e o bolinho. Tem um Claides aqui que daqui a pouco a gente vai abrir aqui, tá? Mas tem um bolinho aqui da Monza aqui. Paulo ia começar a falar aqui agora dos números que o programa de felicidade corporativa que ele instalou lá na Aceló com a ajuda da Flavinha Veiga, do Be Rapper, tiveram impacto na produtividade, enfim, na empresa. Ele ia começar a falar aqui agora. Vamos lá. Esse microfone aqui já tá on? Então bora. Assim que é bom. Então, olha só. Nos últimos 3 anos para cá, nós temos uma pesquisa que chama Speak Up, que é uma pesquisa da empresa, tá? É uma pesquisa semestral. 6 meses a gente faz essa pesquisa e é uma pesquisa de clima organizacional, tá? E tem a pesquisa da própria Be Rapper, do próprio programa, que é aplicado no início e no final de cada ano, para ver assim, olha, como é que nós começamos e como terminamos esse ano, né? Então, de maneira geral, 87% das emoções negativas diminuíram. 87. 87. Estou falando de cansaço, insegurança, desencorajamento, por exemplo. Tá? 73% das emoções positivas aumentaram. Calma, orgulho, felicidade. E eu estou falando de emoção. Claro. Né? E tem uma escala de bem-estar subjetivo aí no trabalho, quando ele leva em consideração os mais tranquilos, mais animados, mais inspirados. Então, são números que a gente... Eu até tenho mais um pouquinho aqui de números, por favor, exemplo. vai lá. Deixa eu ver se eu acho aqui mais... Não tá nesse papel. Não tá nesse papel. Ficou na minha pasta no carro. Essa redução negativa e esse aumento positivo, você conseguiu enxergar isso também em números em termos de eficiência do negócio? Cara, claro, porque assim, a gente... Quando a pessoa ela tem o seu momento positivo, ela trabalha melhor, cara. Então, horas extras diminuem. Tá certo? Você tem uma rápida interpretação e absorção daquelas instruções, daquelas orientações que se faz, sabe? Então, o clima organizacional muda completamente. Tá? Então, assim, e a gente vê depoimentos e as pessoas levando para casa. Tem depoimentos, eu dei uma aula um dia desse foi para onde? Pro FDV. E me chamaram lá e falaram só um pouco disso aí também, da parte de como é que a gente lida com RH e tal. Eu tô entrando, tem um pouquinho nessa linha aí. Vai lá, tá não, ótimo. Porque, o papo tá maravilhoso. Eles estão me convidando para falar sobre isso. Aqui, pessoal, hoje já não foi brincadeira, não. E então, o que acontece? Quando você começa a abordar isso, a forma das pessoas se relacionarem muda, cara. Então, assim, aquele espírito mais combativo que às vezes você tem no ambiente de trabalho, aquilo fica mais leve. As pessoas começam a entender melhor. As pessoas veem que não é contra você. Pode ser contra um processo. Não tem nada a ver de pessoalidade. Às vezes as pessoas não concordam. Como é que concordam com você? Não concorda com... E isso a gente tem no jeito de falar. A gente fala muito, eu concordo com o Marcelo. Ou não, eu discordo do Pedro. Não. Eu concordo com o que o Marcelo está abordando.
tem nada a ver com o Marcelo. Com a pessoa. Não Tem tem. nada a ver com a pessoa. Eu discordo que o Pedro, dos números que o Pedro tá falando, não é o do Pedro. Até a linguagem, né? Até a linguagem muda, sabe? Um pouco mais leve, mais tranquila. Então, cara, é isso, sabe? É o dia a dia. Então, isso a gente vê muito, tá? É difícil você falar assim, eu vou medir aumento da produtividade, aí tem vários fatores. Por exemplo, nós temos um programa de transformação digital. Será que a melhoria da produtividade da área financeira da ArcelorMittal é oriundo somente do programa, a gente chamou de Mais Feliz? DF, né? Diretoria Financeira DF Mais Feliz. Porque eu não quero a DF feliz, eu quero ela mais feliz. Claro. Né? Não é só feliz, eu quero mais feliz do que já é. E a gente Evolução, é uma né? evolução. Né? E agora, será que eu posso atribuir 100% ao programa? Não sei. Talvez. Mas tem um componente positivo, sabe? E aí os números falam por si só. Entendeu? E aí você vê que as pessoas, no início, ficaram assim meio... Hoje elas não querem parar. Eles levam para As suas pessoas, casas. Os empregados, os nossos colaboradores, sabe? Não querem parar. Até por causa daquele preconceito que eu tava falando, que certamente eles tiveram também. Muitos. Alguns ainda têm, honestamente. Alguns ainda não praticam e não precisam. Sabe? Assim, tá no horário de trabalho. Cara, faça as suas tarefas. Não tem problema algum. Perfeito. Agora, tem uma palestra super legal. Nós botamos um dia desse lá um teólogo, um psicólogo e um filósofo. Porra. Para falar as suas abordagens sobre os mesmos temas. Por exemplo, o estresse. Como é que o estresse do ponto de vista da filosofia? Como é que o estresse do ponto de vista da teologia? E como é o estresse do ponto de vista Que interessantíssimo. da psicologia? Porra. E assim, cara, nenhuma contrasta com a outra. Isso só se complementam. E cada um vai recebendo aqui, caramba, cara, que legal. Aí eu vou levar isso para casa. Aí você começa a ver que as conexões começam a sair dos muros. Isso que é mais legal. Isso é transformação, O sabe? que eu mais estou gostando de te ouvir, Paulo, é que a gente está num ambiente de muita dor para buscar mão de obra. Sim. E isso está Tá posto impressionante para isso. todo mundo. Tá impressionante Mas a isso. pergunta é, Tá e o que impressionante cada um de nós está fazendo dentro das nossas empresas para, além de buscar, que é fundamental, reter? Então, ao te ouvir, né, dá uma tranquilidade para a gente, porque a gente sabe a relevância da Arcelor aqui para o Espírito Santo e a gente vê que esse é um problema que está posto. Mas pelo menos essa grande empresa já largou na frente e está conseguindo tratar muito bem os seus diamantes para que eles continuem dando frutos para suas famílias, para a empresa e a roda Elas mesmas, positiva exatamente. continue girando. Perfeito. Né? Isso aqui até porque se um cara desse fala assim, chega pra mulher em casa e fala assim, tô pensando em ir pra outra empresa XYZ. Vai não? Ela fala assim, não, lá você tá feliz. Senta Você ali tá, e você tal. tá mais, você tá melhor, né? Você é melhor, né? Assim, Porque um cara é aquele negócio que a gente tá falando do contágio, né? O cara que não tá bem mentalmente, psicologicamente, ele é um problema em casa, ele é um problema no trabalho, ele é no lazer e ele é um problema com ele. Né? Então uma coisa puxa a outra, né? Uma corrente vai puxando. E uma coisa que a gente aprende, eu estava falando, Pedro, que a felicidade é algo que se aprende. Você aprende a ser feliz. Entendeu? Exatamente. E as pessoas confundem muito felicidade com alegria. Tá? E a infelicidade com tristeza. Opa, cara, não tem nada a ver. Isso a gente aprende. Né? O fato de eu sofrer uma tragédia e ficar muito triste não significa que eu não sou feliz. Perfeito. Aquilo aconteceu. É um fato. Isso aí. Não é? E sendo um fato, o ponto é como que eu reajo. Pô, eu gosto muito disso. Sabe? Então, Eu gosto muito disso. é isso que determina É isso aí. assim, como eu vou reagir a um fato, a uma questão da vida. Existe uma tragédia, às vezes, uma pessoa que você gosta demais faleceu, sofreu Posso provocar? Arrisco dizer que tem uma forte correlação entre as pessoas que são felizes e as pessoas que sabem lidar com as frustrações que a vida apresenta. Certeza. Exato. Porque se cada frustração você entrar num buraco negro e ficar culpando Exato. um, se culpando, Cara, culpando o outro, esse é outro ponto. né, Cara. assim, Isso é um vira a outro ponto página e vambora. Né? importante demais. Porra. Que a gente aprende também. Pedro, você foi na Né? veia. É que ninguém é responsável pela sua felicidade senão você. Porra, irado. Fato. E deixa eu fazer igual você complementou aqui agora,
eu acho que tem mais uma outra coisa aqui, que é porque você já falou e complementando aqui com o que Pedro trouxe agora, que é a questão dos valores, princípios. Sim, Né? sim. E eu falo isso pegando o meu exemplo, PC. Depois que eu me formei e aprendi ali no Líderes, enfim, aqueles valores, e eu passei a me conhecer melhor, que eu busquei uma questão de conhecimento interno, é impressionante a capacidade que eu tenho de fazer o que você mencionou, de peraí, como é que eu vou lidar com essa emoção? É isso. Eu brinco que eu aprendi a lidar racionalmente com as emoções. Minhas emoções, elas existem. Claro. Tristeza, felicidade, raiva. Então, é um ser humano. Ser humano. Agora pergunta, o que eu vou fazer com ela? É isso. O que eu vou fazer com ela aqui agora? Eu vou me isolar, entrar nesse buraco aqui pra nunca mais sair? Ou eu vou me dar o direito de ficar triste? Pá, estou triste, relaxa que vai dar tudo certo. Curta o seu luto. Curta o seu luto. Exatamente. Faz Inclusive, parte. Você vivenciou um dos meus maiores momentos de luto e de dor, que foi quando eu me machuquei lá jogando tênis. Tava na hora. E no dia seguinte, a minha esposa, você não pode ficar em casa, vamos ser. Não, eu falo assim, eu preciso ficar em casa aqui agora. E, inclusive, eu quero que você vá. Eu preciso desse momento, deixa eu sofrer. Inclusive, quer não só ficar em casa, eu quero ficar sozinho. Exato. Eu falei assim, eu falei com ela, eu falei assim, vai. Leva Alice. Eu falei assim, eu preciso desse momento que vai ficar tudo bem. Amanhã eu vou estar bem melhor, vai estar tudo. Mas hoje eu preciso viver esse momento. E a gente ganha maturidade com isso tudo, né? Porque, cara, essas coisas não são do dia pra noite. Tá? E você também precisa saber que essa é uma jornada. Nós somos uma jornada. Nós estamos numa jornada. E você vai, eu estava falando com o Marcelo, você vai diferir isso pro futuro? Pra você... Diferir felicidade. Diferir felicidade. Amanhã eu vou ser feliz, você hoje hoje não dá não, porque hoje eu tô tão puto que eu não vou ser feliz, não. Não, cara, a raiva, a angústia, faz parte do dia a dia. E você tá ali. E agora, de novo, como é que você reage. Sim. É o tempo todo isso, como você reage. Eu vou... Flávio, eu gosto de dar um exemplo, eu vou trazer isso pra vocês. Fica à vontade. Eu sou Flamengo. Você é Claro. Mengão? Inclusive, hoje é dia, hein? Então hoje é dia, né? Hoje é dia. Mas vamos imaginar se tivesse aqui um tricolor, um vascaíno, né? O Flamengo ganhou. Pô, eu tô feliz pra caramba, né? Muito alegre, né? O vascaíno vai estar triste, claro. né? Tá puto, tal. Mas esse fato, ele é o quê? Ele é um fato... aconteceu um jogo, né? não tá dado. Esse fato é o quê? É um fato bom ou é um fato ruim? Ele é neutro. Quase que irrelevante. Né? É irrelevante. Ele é neutro. O fato do Flamengo ganhou ou perdeu, o Vasco ganhou ou perdeu, isso é neutro. Agora, pra mim, ele não é. Isso aí. Pra mim, eu fiquei feliz, porra. E o Vasco ficou triste. Eu fiquei mais feliz porque ele ficou triste. Dose dupla. Sacanagem, né? Brincadeira. Não, mas faz parte. Futebol mesmo. Então, o ponto, assim, é como que a gente reage às coisas. Então, aos fatos que são neutros, você fazer. Entendeu? Então, você vai pegar seu carro, o cara te deu uma fechada. Calma. Cara, Isso mudou pra cacete. Isso mudou Cara, principalmente e aí? depois de Alice, assim. Entendeu? Cara, Virar pai ajuda. virar pai ajuda pra cacete. pois Virar pai é. ajuda. Eu me lembro que eu estava em São Paulo uma vez, meu filho pequeno, tinha 1 ano, na cadeirinha. Ele nasceu lá em São Paulo, né? Eu estava falando dele. Aí estava eu no carro, dirigindo, minha esposa, minha mãe, que era viúva, né? Não tá mais aqui, e meu filho. Ou seja, naquele carro tinha tudo que é de mais importante na minha vida. Isso é doideira. Tudo. De repente, eu até me arrepio, em frente a mim, assalto. Aí eu parei assim, eu fiquei quieto. Aí os caras foram, assaltaram, passaram por mim e foi embora. Aí eu falei assim, eu tava no trânsito. Sim. Não tinha o que fazer. Sim. Né? Não tinha carro blindado, não tinha nada disso. Aí naquele dia eu falei assim com a minha esposa, falei assim, olha, se alguma coisa acontecer com a gente, é o Marcelo ponto focal. Né? Porque ali vivia, minha mãe estava em São Paulo, não morava com a gente, mas estava lá. Mas se acontecer alguma coisa com a gente, o primeiro pega o Marcelo e protege ele. Né? E deixa o outro para trás, seja quem for. Conversa dura, hein? Dura, né? É. Mas Total racional. racional. Racional pra caralho. Entendeu? Muito racional. Então, assim, como a gente vai reagir às situações que a vida nos implica, Nos apresenta, né? Nos apresenta. Entrando já estamos, passou para 50 minutos já de episódio. Vamos lá. Nessa parte final, na primeira fase. Querendo ou não, o assunto felicidade aqui vai até um pouco pros dois aqui, né? Em fases, inclusive, distintas de empresa e tudo. Hoje existe
um ponto que a gente nunca mais, assim, pelo menos acredito por um bom tempo, não vai poder deixar de falar, que é a questão da saúde mental. Sim. Da saúde da mente. Algo que foi muito negligenciado por nós brasileiros por muito tempo, e você já abordou aqui um pouco. Quando eu trago isso para o lado corporativo, então isso tem os impactos gerais, produtividade, eficiência, felicidade, sei lá, relacionamento, blá, 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 blá. E quando eu falo de felicidade, eu não necessariamente estou falando de enfermidades, né? Claro. Até porque quando eu tô falando de felicidade, pô, é a gente aqui no dia a dia, eu não tenho nenhuma enfermidade e tal, mas tá cada vez mais recorrente o auto-estresse se transforma num burnout, que se transforma numa ansiedade, que se transforma no estresse pós-traumático, que se transforma na depressão, talvez a pior de todos, talvez, não sei. Enfim, isso é algo que a gente precisa, né, trabalhar. Como que você acha que esse programa auxilia? Cara, auxilia sobremaneira, porque nós estamos falando de que um ponto importante, quando nós colocamos esse programa no ar, eu tive que fazer um statement interno dizendo o seguinte: olha, esse não é um programa de saúde mental, até porque eu sou o CFO, eu não sou o médico da empresa, entendeu? Então, não é quem está buscando ajuda para a sua saúde mental precisa ir na medicina. Na medicina. E lá os médicos vão tratar, tá? É importante. Agora, esse programa vai ajudar todo mundo. Então, da forma que você se encaixa e você pratica esses hábitos que eu comentei, e são hábitos do programa de felicidade corporativa, isso vai ajudar muito, né? Então, a gente percebe claramente quanto isso vem ajudando. E através de depoimentos, cara. É o tempo todo. Isso vem sendo colocado. E outra coisa também, de fato, é a quantidade de pessoas que sofrem menos, tem menos inadimplência não, como é que fala? Assiduidade, né? Como é que Ausência, é? Ausência. Tem menos ausência. O financeiro já pensa em inadimplência, né? Né? Mas ausência por quaisquer questões. Até quando tem questões físicas, o retorno é mais rápido, sabe? Por estar mentalmente mais equilibrado, mais adequado. Legal. Sabe? Mas, de novo, tudo é uma jornada. Não dizer que não tem mais problema. Não, tem. Mas você concorda, até para quem tá ouvindo a gente aqui, que tá começando a empresa, que é algo que não dá mais pra gente negligenciar? Absolutamente. Concordo em todos os aspectos. Mas eu vou além. E eu acho que essa questão da saúde mental é tão importante, mas tão importante, que a gente precisa entender o contexto até circunstancial. Porque se você pega, por exemplo, os maiores IDHs do mundo está onde? Nos países nórdicos. Sim. Né? E onde está o maior nível de suicídio? Que é um problema maior mental do que a pessoa tomar a decisão de tirar sua própria vida? Claro. É o ato máximo, né? É o máximo. É o ato máximo. Não tem nada menos do que isso. Quer dizer, não tem nada mais do que isso. Né? Então, assim, e isso em uma sociedade que aparentemente tudo funciona, né? Tudo muito bem, todas as pessoas respeitam, tem um nível de educação, um nível financeiro melhor. E a gente vive num país que tem uma desigualdade absurda. Sim. Né? Então, como é que a gente trabalha isso? Né? Então, assim, não tem que pensar que essa situação vai existir. Né? A questão é como que a gente vem trabalhando de uma maneira cada vez mais eficiente. Né? E, de novo, integrada. Não há, assim, a gente aprende isso também, não há a menor diferença entre o que está acontecendo dentro da sua empresa e o que está acontecendo dentro da sua casa. Não tem. Porque as pessoas são as mesmas. Tem como você estar bem em um lugar e mal no outro. Mal no outro. Em um, não tem, cara, não tem. Também, né, Claro, pô, lógico. Entendeu? Entendendo que uma mãe vai chegar em casa, se os filhos são doentes, a mãe e um pai, mas mais a mãe, que mãe é mãe, né? Nessa hora não tem jeito. Aí você vai achar que ela vai chegar no trabalho, pô, linda, maravilhosa, sorridente, super. E quando o filho dela tá passando. E ainda tem coisa pra caramba pra fazer em casa, né? Não, ainda além disso. Ainda tem coisa pra caramba. Pô, nós temos que entender, né, cara? Tem que entender. Entendeu? Então, é por isso que isso tudo é conectado em um programa de diversidade e inclusão, equidade, diversidade, equidade e inclusão adequado, que é o que nós temos lá também. Você começa a conectar tudo. Um programa de segurança. Sabe o que a gente faz todos os dias? Segurança como? Segurança física. Por exemplo, nós temos verdadeiramente... como é que você fala? Eu perdi a palavra aqui. Somos obcecados. Nós somos obcecados por segurança.
dentro da nossa Ah, organização. lá dentro. Lá dentro. Ah, tá, ok. Não, mas isso repercute para fora. Então, eu vou te dar um exemplo. Todo dia nós falamos, seja por e-mail, seja por mensagem por WhatsApp, seja por dia a dia, eu falo bom dia. Não, é bom dia não, é bom dia com segurança. Bom dia com segurança. E por quê? Isso veio do Japão. Uma cultura japonesa, o Jorge Oliveira, que trouxe isso de lá quando ele ficou, mostra o seguinte, quando você fala de segurança, você precisa cuidar de você precisa cuidar do outro que está ao seu lado e permitir ser cuidado. São essas 3 bases assim, de mindset da segurança. Então, quando você trata uma pessoa, bom dia com segurança, você está transmitindo a ela uma conexão de que você zela por ela, você tem preocupação por ela. E isso vai contaminando positivamente, sabe, o ambiente. Isso tudo, no final do dia, gera segurança psicológica. Porque vira cultura. Vira cultura. A cultura é a soma dos hábitos que a gente pratica no nosso que é dia a dia. Legal, sabe? legal. Última dessa primeira parte aqui. Qual é o futuro de Paulo? O futuro dele é morrer um dia. Porque que antes disso eu não vou parar. Não, então assim. Como você se vê aí nesse futuro? Eu acho que a vida são ciclos, né? Então, o meu ciclo na ArcelorMittal vai acabar. Não tem data marcada, mas claro que a cada dia que passa está mais próximo, né? Mas eu tenho meus projetos outros também. Acho que essa questão da contribuição para a sociedade eu não vou... Vai acabar só quando acabar mesmo, porque se depender de mim, eu vou ficar o resto da vida dando a minha contribuição, ainda que pequena, humilde, mas a minha contribuição. Quero estar próximo, acho o associativismo uma coisa fantástica. Vocês dois lá no IBEF, né? Na verdade, nós três, né? Nós três juntos lá. Vocês dois, não, nada. Verdade, agora que eu lembrei, é verdade. Mas nós três lá, tudo Nós começou três, aqui. eu do Espírito Santo em Ação, eu tenho lá o Instituto Terra, sabe? Então, assim, são e outras conexões que existem, né, que a gente precisa fazer. Então é isso. E eu quero continuar contribuindo, seja na Ô Marcelo, eu tive a oportunidade de ser liderado pelo Paulo, assim como você no IBEF. Sim. E ele, quem somos nós aqui para falar, mas eu arrisco dizer assim, que ele está extremamente preparado para sentar em qualquer conselho do Brasil, presidir qualquer autarquia, qualquer pasta relevante, seja ela terceiro setor, público, privado. Né, assim, um cara extremamente treinado, capacitado, conectado. Obrigado pelas palavras, cara. Estica a gente, né? Sem Estica dúvida. a gente. O que era você há 3 anos atrás? O Exatamente. que era eu há 3 anos atrás? Fato. E, rapaz, só a calma com que esse homem lidou comigo no meu momento de doideira lá, já mostra que o cara é muito bem preparado, entendeu? Mas isso é verdade, porque sempre Mas com muito Mas carinho Muito. e levando em consideração a parte boa. Muito. Que é o que a experiência te dá, né, Marcelinho? Isso é Porque a verdade, gente, quando sem é dúvida. jovem, a gente às vezes mistura tudo no É. liquidificador, bate. Experiente também, É. vai ali e tal, vai. Vamos lá, nossa parte 2 aqui. Vou te incluir nessa, tá? Mais papum, relembrando Tomás Laboratórios, um dos 10 maiores parques de análise clínicas do país. Agora mais, até conhecer o Paulo, vou aproveitar e conhecer o PC aqui também mais ainda. Basta uma indicação, tá? Indicação de um livro. Olha, acabei de ler um livro agora fantástico, Cada Vez Mais Forte. Cada vez mais forte? Cada vez mais forte. Ele fala que nós temos dois tipos de inteligência. A inteligência inteligência fluida e a inteligência cristalizada. Eu já estou na parte da inteligência cristalizada. Mas o ponto que o livro traz é que os mais jovens, 20, 25, 30 anos, estão na inteligência fluida, aquela inteligência que ela é rápida, dinâmica, empreendedora, que usa para crescer, para desenvolver. Mas a sabedoria, e aí o bom do jovem ler esse livro, é que ele vai entender que um dia essa inteligência fluida acaba. E ela se cristaliza. E ela tem uma outra conexão, uma outra forma, outra dinâmica. Interessante. E o problema é quando as pessoas acham... E aí a inteligência fluida que te dá você vai pro holofote. É na fluida. Bacana, bem bacana. O problema é que você precisa um dia sair do holofote, porque naturalmente isso vai acabar. Naturalmente acaba. Vai ser, Entendeu? vai ser. E aí você se prepara para ela. Próxima fase. E aí E- cada vez mais forte. Legal. Um livro. Cara, o meu, tô lendo um agora que foi o que me veio na cabeça. Então eu vou Por favor, vai lá. de volta ao jogo.
De volta ao jogo. Esse cara, esse é famoso. É o do André. Do É a André mescla do Esteves com o Pactual, né? Legal, legal. E aí, enfim. Tá bem, boa. Um negócio bem impressionante a história dele. Pra cacete, né? Porra. Você pensar o seguinte, cara. Com 35 anos, 34 anos, eu tenho 33, você tem quanto? 39. fiz Por essa 39. comparação, o Esteves estava negociando com os principais diretores do UBS, do Goldman Sachs, a possível compra do banco pela Goldman. Então, assim, é um cara que desde 33 muito... anos. Com 33 anos, ele já chefiava essa agenda. Tem que correr. Então, assim, é um ser humano Diferenciado, que desperta, né, essa curiosidade de, porra, como é Legal. que esse cara com 34 anos estava liderando uma negociação com os maiores banqueiros do mundo? Isso chama atenção. Aí o tempo passa, o UBS compra o Pactual aqui no Brasil, entra numa crise gigantesca lá em 2007, 2008, pelo subprime nos Estados Unidos, e o Esteves é alçado para liderar esse problema global, com 38 anos. Com 38 anos, o cara tava no meio do furacão, do subprime, sentado. Loucura. Porra, sei lá se é o maior banco, se é o quinto maior banco, mas o cara tava lá. Isso me chamou muita atenção. Muito. Indicação de um filme. Caramba. Ai. Só acho que você é o primeiro que eu já vou pensar. Eu sou ruim de filme, cara. Se me perguntar assim, ator, eu sou Pode ser. Se quiser que pule, pula. Pula aí. Eu vou lembrar. Vai, depois você fala. Filme. Me veio rápido, assim, que é um filme muito... É o Poderoso Chefão. Rapaz, é indicado pra caramba aqui, tá? Né? É Sim. muito indicado aqui. Série. Acabei ontem aquela série acho que é o jogo... De volta ao jogo, não. Esse dos bicheiros do Rio de Janeiro. O Vale o Escrito e os donos do jogo. Os donos do jogo. Os donos do jogo. Bacana. Tá sendo bem elogiado aí. Curiosa essa série. Curiosa. Curiosa. E aí, série, PC? Série. Duas que me marcaram, que eu fiquei realmente, assim, Vikings e Game of Thrones. Pô, sensacionais. séries Ambos muito também. bem produzidas, com enredo. Eu gosto muito das séries históricas. Eu também assim, adoro, então, adoro. Os medievais. Conexões de jogo político, Isso. jogo de ambição, jogo de valores sólidos, jogos de Conquistas, valores não tal. sólidos, Ego, Exatamente. do caralho. ego. Muito legal. Desenho de infância. Desenho de infância, Tom e Jerry. Tom e Jerry. Muito indicado. Dragon Ball Z. Ah, maravilhoso. Terei de contra com você também aqui já. Brincadeira de infância. Pô, brincadeira de infância, pelada, futebol. Boa. Ia pegar onda. Boa. Estilo musical. Eu gosto de tudo, mais um rock and roll. Rock and roll, boa. Cara, eu gosto literalmente de tudo, depende do momento. Ok, Assim, justo. eu não consigo me ver isso ou aquilo. Justo. Tem uma banda favorita, então? Tem. Oh, meu Deus. Putz, minha cabeça tá horrível. Pode botar Oasis, vai. Não é essa, não. Tô indo sexta-feira pro show deles. Ah, é? Vou lá em São Eu Paulo. gosto muito. Oasis, The Smiths também. Muito Oasis é boa. muito bom. Muito Eu bom. gosto só dos britânicos. Cara, tem bom gosto. Um valor, princípio. Integridade. Boa. Pensei trabalho, mas acho que integridade vai além, né? Porque se você Sem- trabalhar sem sem dúvida. integridade, acho que é a base, né? Sem a partir daí você desenvolve os demais. Quem gosta de falar muito de integridade é Marcelo Zenck, né? É, Não à muito toa, bem, né? meu grande amigo. É. Um herói da ficção. O herói da ficção. O herói da ficção. Porra, pegou, hein, cara. Pedro, fala aí. O Batman? Serve Batman? Serve, claro. Batman. Então vou jogar... ok. Joga, vai. Vai, uma fácil, então. Um herói da vida real. O herói da vida real, eu acho que... Acho que um herói que foi pra todos nós foi o Ayrton Senna, cara. Trouxe alguma... Eu gosto do Zico também, com força. Fora do... Meu pai. Boa. Um esporte. Olha, basquete. Basquete. Surf. Time, já matamos aqui. Matamos. Pula. Um empresário que admira. José Armando. Vários, né? Você falou. Não, você falou é um... né? Não, assim, é dentre trocentos um, né? Não é que a outra é... Não é que os outros não são. Cara, acho que o Renan Kiep, Ele é fera. É. Fera demais. mais da nosso Sim. convívio, assim. Se não fosse vice-presidente da Celó, seria...
Seria motociclista. Seria corredor de moto. Boa, Me boa. amarro, Boa. Piloto de motociclismo, uma coisa assim. Você também, tá? Ou médico, posição? ou médico. Médico também. É. Eu sou institucional aqui na Apex. Eu acho que eu estaria em alguma posição comercial, talvez política. Ó. Casa bem, né? Institucional, política, é esse menino mesmo. Eu não conheço o sobrenome dele. você conhece? Não, que nada, não. No fim do dia, assim, eu faço, assim, né? Eu sou um animal político. Eu sou um animal político. Sim, tá claro. Mas para você fazer política, nem sempre você tem que ter mandato. Né? Perfeito. Mandato é um tipo de política que você Perfeito. faz. Mas no mundo privado, na vida pessoal... Você é Até porque a gente um não pode- articulador político. Né? Não pode desculpa. confundir articulação apenas política, com cargo político. Não. Cargo não. eletivo, Não, cargo eletivo. ali é o suprassumo, porque ele de fato... Quando né, nós criamos o Be-Leader lá no Espírito Santo em Ação, que é o programa de transformação de formação de liderança, um dos tripés era articulação política. O líder Sem precisa ter articulação política. Precisa. Sem dúvida nenhuma. sem Então, dúvida. não necessariamente para cargos eletivos. Não necessariamente, pelo contrário. Você não Não, chegou com na sua certeza. posição sem política. Ah, Você não chegou não. aqui onde você está sem política, nem eu, claro. nem nosso amigo. Todo mundo faz política. Se pudesse escolher uma pessoa, qualquer dela, viva, morta, etc., pra jantar, seria? Ah, meu pai. Boa. Ó, legal. Legal. Meu avô Cláudio Moura. Legal. Penúltima, um medo. O medo de ser mal interpretado. E hoje em dia tá foda. A gente tem que explicar tudo 10 vezes. Um medo, PC. Não ver minha família crescer, assim, sabe? Sei. Eu quero Tô nessa participar fase agora. junto e ver tudo isso junto da minha nessa esposa e fase viver agora. isso de fato. Boa. A última, uma ambição. Contribuir mais e mais e mais e não parar de contribuir, onde eu puder colaborar. Essa é a minha força motriz, cara. Legal. Onde eu puder ajudar, pode contar comigo, cara. Muito bom. Eu conto, hein? É E aí, isso aí. PC, uma ambição? Acho que é ver a Apex se transformar de fato num banco de investimento regional. Tá, de fato, né? Porque eu ia falar que se transformar o negócio Já tá se transformada. Tem um caminho ainda. Não, Tem entendi. Um Pra belo belo, de um pra caminho belo. ainda. Ó, a gente chega aqui ao final. PC, você vai ficar sem. porque Claro, chegou eu aqui já de me surpresa. meti aqui. Chegou aqui de surpresa, te prejudiquei. Não sei se você tinha uma reunião nem nada. Senta aí, o cara Sei sentou. não, tranquilo. Mas tem alguns presentinhos aqui pro nosso querido Puxa vida, hein? Paulo. Tem que me chamar mais vezes. Primeira então, ó. coisa, a canequinha do Diga Aí pra Opa, você tomar legal, um cara. café Obrigado. depois lá em casa, Obrigado, linda. o que for, tá? Bacana demais. Você tem aqui uma camiseta do Diga Aí pra praticar um esporte, dar uma caminhada. Essa aqui você tem uma pra você, PC. Deixa eu pegar Ótimo. aqui pra você. Essa aqui tem. Essa aqui eu... Tô. Obrigado, cara. Aqui no nosso... Top. Aqui, ó. Você quer Aí, garoto. esportes aqui, a camiseta do Muito Diga Aí. obrigado, muito obrigado. Obrigado. Cara, esse aqui é muito legal. Você tem uma caixa Olha. repleta de coisas maravilhosas aqui da Padaria Monza. Pô, cara, que beleza, Muita hein? coisa legal. Essa aí você manda lá pra Obrigado aí. casa Essa aqui eu depois. mando. Galera de casa que vai gostar aqui. Vai gostar Monza mesmo. Gente aqui top. da Monza. Amanhã é feriado ainda, Rapaz, né? Agora é que a verdade. gente Então tá, pra não ficar pra trás, presente aqui da nossa querida Claides, nosso Opa. tesouro estadual. Coisa linda. Claides Obrigado, é, cara. É maravilhoso. Pensei pra dizer que eu não te dei nada da Claides, tá aqui, ó. Te dou aqui, ó. Um biscoitinho aqui da Claides. E, por fim, mas não menos importante, tem uma lembrança aqui da Kelly Chinco Amarela, que é uma artista plástica. Inclusive a loja dela que ajuda a gente a decorar. Só que ela fez um Legal. presente muito especial aqui pra você, Obrigado. com um recadinho. Olha, Paulo Vanik, o homem que uniu o mundo das finanças, gestão e felicidade corporativa. Pô, que legal. Legal, né? Pô, Deve pegar aí pra bacana. mostrar pro pessoal. É, lógico, aqui, né? Aqui, ó. Ah, pra você que Pô, legal. Bacana. Uma tombstonezinha aí. Muito, muito legal. Paulo, é isso. Fiquei muito feliz. Obrigado. Eu, então, fico muito, muito feliz. O papo foi incrível aqui, ó. Passamos Incrível. aqui de uma hora, quer Incrível. dizer que realmente foi muito, muito bom. Parabéns pelo trabalho. Espero que essa felicidade corporativa contagie várias outras empresas. A minha, a sua, todos nós, porque realmente as pessoas mais felizes gera um benefício geral, como a gente falou aqui. A gente passa a palavra aí para o eventual último recado. Não, legal, Marcelo. Obrigado primeiro pelo convite. Obrigado, Pedro, ter
invadiu nossa praia. Super legal você, super querido, cara. E fica aqui só uma mensagem final Por favor. que eu gosto de passar. O Simon Sinek, ele trouxe uma frase que eu me amarro, assim, sabe? E aí tudo isso no final do dia é liderança, né? Está assumindo posições de liderança. O programa de Felicidade Corporativa foi um movimento de liderança, na verdade. E ele fala que liderança não é sobre estar no comando, né? Liderança é sobre cuidar das pessoas que estão sob o seu comando. Então, é sobre isso, é sobre pessoas. O tempo todo. O tempo todo. Não tem nada assim, nada mais importante do que cuidar de pessoas, porque são elas que fazem as coisas acontecerem em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Até para criar IA, né? Vai falar Lá no sozinho. final sempre tem uma pessoa. Lá no final. Eu gosto, você vai na matemática, que você vai equacionando, simplificando as equações, você vai chegar no trabalho. Você chega em dois, no capital e no trabalho. E o capital nada mais que é fruto do trabalho. Aí você chega no trabalho. E o trabalho é pessoa. Pessoa. É isso. Legal. Obrigado, Você, cara. obrigado aí, tá? Aqui. Paulo. Marcelo, obrigado, querido. Super obrigado. Perdão. Que isso. Obrigado, cara. Tamo junto. Tá, diga aí. Valeu, muito obrigado. Tchau, Um abraço, pessoal. até a próxima. Abraço. Não esqueçam. Tudo de bom. YouTube, Spotify. Curta, compartilhe, comente, spread the word. Valeu, um abraço. Tchau.